A força da natureza é verdadeiramente impressionante, capaz de causar uma destruição imensa. Desde vulcões que lançam lava derretida até tsunamis que engolem inteiras faixas litorâneas, o poder bruto da natureza é surpreendente. Mesmo tempestades formidáveis como furacões podem causar estragos em tudo em seu caminho. No entanto, em meio a essas exibições impressionantes, os terremotos reinam supremos. Em questão de segundos, o solo pode tremer com tanta intensidade que ultrapassa até mesmo os desastres mais poderosos. Recentemente, uma série de terremotos intensos devastou cidades inteiras na Turquia, marcando o terremoto mais forte na região em um século. A extensão dos danos ainda está sendo avaliada semanas depois. Esses terremotos causaram duas fissuras significativas na superfície da Terra, se estendendo por centenas de quilômetros. Uma, resultante de um terremoto de magnitude 7,8, se estende por 300 quilômetros desde o nordeste do Mar Mediterrâneo. A segunda, medindo 125 quilômetros, apareceu durante um terremoto ligeiramente menos poderoso de magnitude 7,5 que ocorreu pouco depois. Além disso, mais de 4.300 réplicas ocorreram, complicando os esforços de resgate. O número de mortos na Turquia ultrapassou 40 mil, com milhares de apartamentos destruídos e muitas pessoas ainda desaparecidas. A Síria relatou mais de 5.800 mortes. Quase 1 milhão de pessoas na Turquia agora estão em abrigos temporários, com 80 mil pessoas feridas recebendo tratamento médico. Na Síria, até 5 milhões de pessoas podem estar desabrigadas, muitas deslocadas devido à guerra civil em curso. A causa desses terremotos mortais reside nos movimentos complexos das placas tectônicas sob a superfície da Terra. À medida que essas placas se movem e colidem, liberam enormes quantidades de energia, às vezes após séculos de acumulação. Os terremotos recentes na Turquia foram particularmente devastadores devido à convergência de 3 placas tectônicas. A baixa profundidade da falha, apenas 18 quilômetros, permitiu que os tremores se espalhassem com força por uma área ampla. Curiosamente, um pesquisador holandês previu o terremoto dias antes de ocorrer, destacando o alto risco sísmico da região. No entanto, esse evento não foi o mais poderoso registrado. Esse título pertence ao grande terremoto chileno de 1960, com magnitude 9,5, o mais forte já registrado. Extensa destruição, incluindo deslizamentos de terra, tsunamis e incêndios, afetou uma área de mais de 400 mil quilômetros quadrados, 155 mil milhas quadradas. O número de mortos foi estimado em cerca de 5 mil pessoas, e os danos econômicos foram imensos. Felizmente, um terremoto maior que uma magnitude 10 é praticamente impossível devido às limitações físicas da crosta terrestre. Seria necessário uma falha de centenas ou até milhares de quilômetros de comprimento e dezenas de quilômetros de profundidade para se romper de uma só vez. A energia liberada seria equivalente a vários bilhões de bombas atômicas. Se um terremoto desse tipo ocorresse, teria consequências catastróficas, incluindo destruição generalizada, deslizamentos de terra e erupções vulcânicas, potencialmente causando uma crise ambiental global. Além disso, a força do terremoto poderia levar a alterações permanentes na paisagem da Terra, como a criação de novas montanhas ou o deslocamento das placas tectônicas, desencadeando uma série de terremotos e desastres naturais. Mas e se houvesse alguns fatores externos em jogo? Descobertas recentes indicam que o impacto do asteroide de 10 km de largura que atingiu a Terra há 66 milhões de anos, causando a extinção dos dinossauros, resultou em um terremoto de longa duração que persistiu por várias semanas ou até meses e teve uma energia sísmica 50 mil vezes maior do que o terremoto de Sumatra de 2004, magnitude 9,1, 9,3. O tremor desencadeado pelo impacto do asteroide teve magnitudes superiores a 11 na escala sísmica. Além disso, o asteroide produziu um tsunami global extremamente poderoso. De acordo com um estudo, o tsunami causado pelo impacto teve um nível de energia até 30 mil vezes mais forte do que o tsunami do Oceano Índico de 2004, um dos maiores já registrados na história moderna. Modelos de computador mostram que o tsunami de Chicxulub gerou ondas com mais de 10 metros, 33 pés de altura e velocidades de fluxo superiores a 1 metro por segundo quando se aproximaram da maioria das linhas costeiras no Atlântico Norte e no Pacífico Sul. Segundo os cientistas, a crosta terrestre não seria capaz de suportar o poder de um terremoto hipotético de magnitude 15. Isso desintegraria o planeta inteiro, deixando para trás apenas detritos e poeira à deriva no espaço. Embora o terremoto desencadeado pelo impacto do asteroide de 10 km de largura tenha sido um evento significativo, só se pode imaginar a destruição insondável que um asteroide maior poderia causar.
Outra coisa assustadora, mas muito mais realista, é a abertura da falha, que, até recentemente, acreditava-se ser impossível. Essa limitação até foi incorporada em simulações computacionais. Mas pesquisas recentes mostraram que terremotos podem fazer a Terra se abrir e fechar novamente. Imagine o solo se torcendo e girando enquanto as placas colidem, causando uma lacuna que se fecha rapidamente novamente. Os cientistas descobriram que quando uma falha de empuxo se rompe rapidamente e se move em direção à superfície da Terra, ela pode fazer com que um lado da falha se afaste do outro lado, criando uma lacuna de alguns metros. Essa lacuna então se fecha rapidamente, e a quantidade de movimento depende da quantidade de estresse que se acumulou ao longo da falha, que pode variar de alguns milímetros a vários metros. É isso que os pesquisadores acreditam ter acontecido no caso do terremoto Tohoku de magnitude 9.0. Eles pensam que causou que uma laje de rocha se torcesse brevemente longe da outra conforme se propagava pela falha. Essa torção momentânea então fez com que a falha deslizasse mais de 50 metros 160 pés enquanto as duas lajes de rocha se fechavam novamente. Os terremotos são um fenômeno global, ocorrendo em todos os continentes, desde os picos mais altos das montanhas do Himalaia até os vales mais baixos do Mar Morto, além das regiões frias da Antártida. Apesar de ocorrerem em vários locais, a distribuição dos terremotos não parece ser completamente aleatória. Então, as chances de outro tremor como o que aconteceu na Turquia atingir onde você mora? O Anel de Fogo, também conhecido como Cinturão Circumpacífico, é uma região que circunda o Oceano Pacífico, onde várias placas tectônicas se encontram, e as interações entre essas placas causam uma alta frequência de terremotos e erupções volcânicas. Esta região abriga cerca de 75% dos vulcões ativos e inativos do mundo e 90% dos terremotos do mundo, incluindo alguns dos tremores mais poderosos já registrados. Relatos recentes destacaram a ameaça de terremotos potencialmente catastróficos em várias regiões ao longo do Anel de Fogo, incluindo o noroeste do Pacífico, Japão e Nova Zelândia. Embora os especialistas possam estimar o tempo médio aproximado entre esses eventos, que varia de região para região, o momento exato e a magnitude desses grandes terremotos permanecem imprevisíveis. Os impactos potenciais desses desastres naturais são devastadores, como vimos no passado. Mas não é o único lugar na Terra onde terremotos maciços podem ocorrer. A Califórnia está devido para um enorme terremoto há muito tempo. É muito provável que haja uma grande quantidade de estresse se acumulando na falha de San Andreas. A enorme falha de San Andreas se estende por 1.300 quilômetros 800 milhas pela Califórnia, dividindo o estado de sul a norte. É formada pelo movimento de duas placas tectônicas que estão lentamente se movendo uma contra a outra. Nas seções sul e norte da falha, as placas estão frequentemente trancadas juntas, gerando enormes quantidades de estresse. E como algumas partes da falha não se romperam há mais de 200 anos, eventualmente, o estresse acumulado deve atingir um ponto crítico, levando à liberação dessa energia armazenada na forma de terremotos violentos. A falha de San Andreas já tem um histórico de terremotos originários perto de sua superfície e se estendendo ao longo de seu caminho, incluindo dois dos mais notáveis: o terremoto da Baía de São Francisco em 1906, que teve uma magnitude de 7,8, e o terremoto Loma Prieta em 1989, que mediu 6,9 na escala Richter. Mas os cientistas alertam que isso não significa que a falha tenha liberado todo o seu estresse armazenado, e um grande terremoto poderia ocorrer a qualquer momento no futuro, tornando-se uma causa significativa de preocupação. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, as chances de algumas regiões ao longo da falha passarem por um terremoto de magnitude 6,7 nos próximos 30 anos são bastante altas, embora possa ser ainda mais forte do que isso, até 8,2 na escala Richter. Também há a ameaça de um terremoto potencialmente catastrófico que poderia abalar o noroeste do Pacífico, desencadeando o que os especialistas chamam de o pior desastre natural na história da América do Norte. O impacto do terremoto seria sentido por mais de 7 milhões de pessoas em uma vasta região de 370 mil quilômetros quadrados, 140 mil milhas quadradas. Os especialistas preveem que o terremoto poderia registrar uma magnitude entre 8,7 e 9,2, um nível de intensidade sísmica que poderia resultar em danos e destruição incríveis. Com a crescente ameaça de terremotos potencialmente catastróficos, é mais importante do que nunca aprender sobre a ciência por trás desses eventos que abalam a Terra. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre a fascinante ciência por trás dos terremotos e seu impacto potencial em nosso planeta. Obrigado por assistir.
Não se esqueça de deixar seus pensamentos e comentários abaixo, clicar no botão de curtir se achou essa informação interessante e se inscrever no canal para ficar ligado em mais conteúdo sísmico. Temos muito material impactante preparado para você.